Você já se perguntou por que judeus e árabes, povos que carregam histórias tão antigas e sagradas, vivem um conflito que atravessa gerações? A resposta não está apenas nos noticiários nem nas discussões geopolíticas. Ela começa muito antes, nas páginas da Bíblia. Sim, nas Escrituras Sagradas encontramos as raízes desse embate, que mistura fé, promessas, escolhas humanas e destinos traçados há milênios. E entender essa origem é fundamental para compreender os conflitos que ainda hoje sacodem o Oriente Médio. Acredite, a Bíblia não é só um livro de fé, mas também um verdadeiro mapa das promessas divinas e dos desafios enfrentados pelos povos. Quando olhamos para as histórias de Abraão, Sara, Agar, Ismael e Isaque, percebemos que muito do que vemos nas disputas atuais entre Israel e Palestina e até na rivalidade entre judeus e árabes começou ali no Vale das Promessas Bíblicas. Foi nas decisões daquele tempo que surgiram as sementes que séculos depois germinaram em desafios que perduram até hoje. O curioso é que, apesar de parecer apenas uma disputa territorial, esse conflito tem raízes muito mais profundas. Ele se conecta diretamente com a promessa de Deus a Abraão, registrada lá em Gênesis 12. Deus faz uma promessa grandiosa que dele sairia uma grande nação. Mas essa promessa não veio sem desafios, testes de fé, escolhas difíceis e consequências que atravessaram gerações. Talvez você nunca tenha pensado, mas a história de Abraão, Sara e Agar não é apenas um drama familiar do passado. Ela é, na verdade, o ponto de partida para entender por que judeus e árabes trilharam caminhos diferentes, mesmo sendo filhos do mesmo pai espiritual, Abraão. E é justamente essa linhagem que moldou tanto a origem do povo de Israel, através de Isaque, quanto dos povos árabes, através de Ismael. Por isso, quando olhamos para o atual conflito Israel e Palestina, para as guerras no Oriente Médio, para as tensões que parecem não ter fim, é impossível ignorar as raízes espirituais e históricas que vêm desde a Bíblia. E mais do que isso, entender, essa história não é só olhar para o passado. É, acima de tudo, enxergar como promessas, decisões e fé moldaram não só povos, mas também a própria história da humanidade. E é por aqui que começamos essa jornada reveladora. Tudo começa com um chamado que mudaria não só a vida de um homem, mas o destino de nações inteiras. Lá em Gênesis 12, Deus fala diretamente com Abraão, que naquela época ainda se chamava Abrão, e lhe faz uma proposta ousada: deixar sua terra, sua parentela e tudo que conhecia para seguir rumo a um lugar que Deus lhe mostraria. Parece loucura, né? Mas foi justamente nessa decisão que nasceu a promessa que até hoje ecoa no mundo. E a promessa não era pequena, não. Deus garante: farei de você uma grande nação, abençoarei você, engrandecerei seu nome e você será uma bênção. Gênesis 12, versículo 2. Ou seja, não era só uma mudança geográfica, era um pacto divino. Abraão se tornaria pai de uma linhagem especial, um povo separado, escolhido para viver debaixo de uma aliança eterna. Uma promessa que carrega peso espiritual, histórico e até geopolítico. Mas como toda promessa, ela traz junto um grande desafio. Abraão e sua esposa, Sara, já eram de idade avançada e não tinham filhos. Humanamente falando, a promessa parecia impossível. Afinal, como alguém pode ser pai de uma grande nação se nem sequer tem um herdeiro? E é aí que começa o grande teste de fé, aquele tipo de situação em que ou você crê ou desiste no caminho. E pensa numa espera difícil. Anos se passam. A promessa parece distante, o ventre de Sara permanece fechado e a cada dia a angústia aumenta. A esperança, por vezes, se mistura com a dúvida. Abraão segura firme na fé, mas como qualquer ser humano se questiona: será que Deus realmente vai cumprir?
Será que a promessa não estava condicionada a algo que ele deixou de fazer? Perguntas que muitos de nós também fazemos nas nossas próprias jornadas. O mais incrível é que, mesmo diante de todas essas incertezas, Deus não volta atrás. A promessa permanece de pé. E aqui já dá para perceber algo muito importante para a nossa vida. Quando Deus promete, Ele cumpre, ainda que os olhos digam não, ainda que o cenário pareça impossível. E é justamente essa promessa que vai desenrolar uma série de eventos que não só moldaram a história bíblica, mas também plantaram as sementes do conflito entre judeus e árabes que reverbera até hoje. Com o passar dos anos, a espera pela promessa começou a se tornar um fardo pesado demais. Sara, já idosa, olhava para sua realidade e pensava: não tem mais jeito, não há como essa promessa se cumprir através de mim. E, como muitos de nós fazemos quando a promessa parece demorar, ela decidiu ajudar Deus. Foi então que surgiu uma solução humana que mudaria o rumo da história. Sara teve uma ideia que, para a época, fazia até sentido culturalmente entregar sua serva egípcia, Agar, para que ela tivesse um filho com Abraão. Naquele contexto, o filho da serva poderia ser considerado legalmente como herdeiro da esposa. Parecia uma saída inteligente, prática, rápida, mas nem sempre aquilo que parece solução é de fato o caminho certo aos olhos de Deus. A decisão, que parecia lógica, logo mostrou suas rachaduras. Assim que Agar engravidou, a relação dela com Sara desmoronou. A Bíblia relata que Agar passou a desprezar sua senhora, e Sara, dominada pelo ciúme e pela mágoa, começou a tratar Agar com dureza. O clima na tenda de Abraão ficou insustentável. O que era para ser uma solução virou um conflito explosivo. O ambiente ficou tão pesado que Agar não aguentou. Grávida, sozinha e rejeitada, ela foge para o deserto. Imagine essa cena: uma mulher vulnerável, sem rumo, caminhando pelo vale das promessas, carregando no ventre aquele que se tornaria o pai de uma grande nação. Agar, a egípcia, sem saber, estava no centro de uma história que atravessaria milênios e mudaria os rumos do mundo. E olha que coisa linda e surpreendente, mesmo no deserto, mesmo fugindo, mesmo se sentindo descartada, Deus não se esqueceu de Agar. Ali, no meio da sua dor, ela teria um encontro sobrenatural que não só mudaria sua vida, mas também definiria o futuro dos povos árabes. É nesse momento que a promessa de Deus para Ismael começa a ganhar forma, mostrando que até nos erros humanos, Deus manifesta sua graça e cumpre seus propósitos. Imagine a cena: Agar, sozinha, grávida, perdida no deserto, carregando não só um filho no ventre, mas também o peso da rejeição, da dor e da incerteza. Humanamente falando, parecia o fim da linha. Mas é justamente ali, no meio do vale da desesperança, que algo extraordinário acontece. Deus, em sua infinita misericórdia, se manifesta e muda completamente o rumo daquela história. Agar não foi ignorada nem esquecida. A Bíblia nos diz que um anjo do Senhor aparece a ela, trazendo uma mensagem poderosa. E olha que detalhe incrível, é a primeira vez nas Escrituras que alguém é visitado por um anjo de forma tão pessoal, com nome, cuidado e direção específica. Isso revela algo profundo. Deus vê, Deus ouve e Deus se importa até com quem foi rejeitado pelos homens. O anjo consola Agar e faz uma promessa que ecoa até hoje: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não se poderá contar. Gênesis 16, versículo 10. E mais o menino que ela carregava se chamaria Ismael, que significa Deus ouve. Que coisa linda! Até no nome, Deus carimbou sua fidelidade. Ele ouviu a dor de Agar e ouviria também o clamor das gerações que viriam de seu filho. Mas não para por aí.
O anjo também revela que Ismael seria um homem forte, livre, independente, vivendo em constante confronto com seus irmãos. Gênesis 16, versículo 12. Aqui, sem perceber, já começamos a enxergar as primeiras linhas do que mais tarde se tornaria parte das raízes do conflito entre judeus e árabes. Uma profecia que fala de liberdade, resistência e, sim, de tensões familiares e territoriais. Fortalecida por esse encontro, Agar faz algo extraordinário. Ela dá um nome para Deus. Ela o chama de El Roi, que significa o Deus que me vê. Isso é tremendo. Uma mulher serva egípcia, rejeitada, se torna a primeira pessoa na Bíblia a nomear o Deus eterno. E com essa nova visão, cheia de coragem e esperança, Agar volta para a casa de Abraão, pronta para enfrentar seu destino, sabendo que Deus não a abandonaria. O tempo passou, e conforme Deus havia prometido a Agar no deserto, Ismael nasceu. Aquele menino não era só fruto de uma decisão humana, ele também carregava uma promessa divina. O nascimento de Ismael trouxe uma mistura de sentimentos, alegria, por finalmente haver um herdeiro na casa de Abraão, mas ao mesmo tempo tensões que nunca mais seriam ignoradas. Afinal, Sara nunca viu Ismael como filho da promessa. O convívio na tenda de Abraão ficou cada vez mais complexo. Por um lado, Ismael crescia forte, saudável, sob o olhar carinhoso do pai. Por outro, Sara observava aquela criança, lembrando constantemente da decisão que ela mesma havia tomado, mas que agora lhe causava dor, ciúmes e insegurança. O ambiente familiar ficou marcado por olhares desconfiados, conversas atravessadas e mágoas não resolvidas. Ismael, mesmo ainda muito jovem, percebia que não fazia parte daquele plano perfeito que Sara sonhava. Crescer no meio desse ambiente de rivalidade não foi fácil. Ele carregava consigo não apenas o peso de ser filho da serva, mas também o de representar uma linha de descendência que mais tarde se tornaria a base dos povos árabes. Desde pequeno, seu caminho já se desenhava no Vale das Promessas, mas também no Vale dos Conflitos. E é impressionante perceber como, mesmo nas entrelinhas dessa história, a Bíblia vai deixando pistas das tensões que viriam. Enquanto Ismael crescia, os sentimentos de rejeição, comparação e disputa só aumentavam. E essa rivalidade não era só entre crianças, ela refletia uma guerra silenciosa entre dois projetos de vida, o projeto humano, representado por Ismael, e o projeto da promessa divina que estava por vir através de Isaque. Mas mesmo nesse cenário tenso, Deus não retirou sua mão sobre Ismael. A criança cresceu, se desenvolveu e se tornou alguém forte, determinado, resiliente. Ele era, sem dúvida, o cumprimento da palavra que Deus havia liberado no deserto. Seria grande, seria pai de uma nação. E sem saber, aquele menino carregava no sangue a origem de povos inteiros que mais tarde se espalhariam pelo Oriente Médio e que até hoje fazem parte da história dos conflitos e das promessas que começaram ali, na linhagem de Abraão. Apesar de Ismael ter nascido e estar crescendo sob os olhos atentos de Abraão, a promessa original de Deus ainda estava de pé. Deus nunca esqueceu do que havia falado lá em Gênesis 12. E é justamente quando tudo parecia já resolvido, pelo menos na cabeça de Abraão, que Deus surge novamente, reafirmando que o filho da promessa viria sim de Sara. E não era uma promessa qualquer, era uma aliança eterna. Em Gênesis 17, Deus aparece a Abraão e deixa claro que o plano dele não mudou. Abraão até tenta negociar com Deus, dizendo: se ao menos Ismael vivesse sob a tua bênção. Gênesis 17, versículo 18. Mas Deus responde com firmeza e amor: sim, abençoarei Ismael, mas a minha aliança será com Isaque, o filho que Sara te dará. Ou seja, Deus cumpre promessas para ambos, mas com propósitos bem distintos. E aqui acontece:
uma das cenas mais humanas e até cômicas da Bíblia. Sara ouve essa promessa e ri. Afinal, quem em sã consciência acreditaria que aos 90 anos poderia ser mãe? E Abraão, com seus 99, também se surpreende. Mas Deus, com aquele tom que mistura amor, soberania e até uma pitada de humor celestial, responde: por acaso existe algo impossível para Deus? Gênesis 18, versículo 14. Esse riso de incredulidade, aos poucos, se transforma em um riso de fé. A promessa não era fruto de lógica, nem de biologia, nem de esforço humano, era um milagre. E aqui a gente aprende uma lição poderosa quando Deus promete, não importa a idade, não importa o tempo, não importa o cenário. O que importa é que se Deus falou, vai acontecer no tempo certo, do jeito dele. E assim, Deus sela novamente a promessa. Fica claro que Isaque será o filho da aliança, aquele através de quem surgirá o povo de Israel, os patriarcas, os profetas e, no futuro, o Messias. Mas, ao mesmo tempo, Deus reafirma que Ismael não está esquecido. Ele também será pai de uma grande nação. Duas promessas, dois destinos, duas linhagens, e é aqui que se intensificam as raízes do conflito entre judeus e árabes. O clima na casa de Abraão estava cada vez mais tenso. Quando Isaque nasceu, o filho da promessa, aquilo que já era desconfortável, se tornou insustentável. Sara, agora mãe, começou a olhar para Agar e Ismael com outros olhos de ciúme, de proteção, de desconfiança. E bastou um episódio específico, Ismael zombando de Isaque, para que a situação explodisse de vez. Sara, decidida, vai até Abraão e faz um pedido duro, direto e cortante: mande embora essa escrava e o filho dela. O filho dessa escrava não herdará nada com o meu filho Isaque. Gênesis 21, versículo 10. Dá para imaginar o peso dessas palavras? Abraão fica profundamente angustiado. Afinal, Ismael também era seu filho, carne da sua carne, sangue do seu sangue. Abraão se vê no meio de um dilema que nenhum pai deveria enfrentar: atender ao pedido da esposa ou proteger o filho mais velho. E é nesse momento de dor, confusão e lágrimas que Deus intervém. Deus orienta Abraão a ouvir Sara não, porque Ismael seria esquecido, mas porque o plano da aliança messiânica estava diretamente ligado a Isaque. Ao mesmo tempo, Deus reafirma: quanto ao filho da escrava, também farei dele uma grande nação, pois ele é teu descendente. Gênesis 21, versículo 13. Assim, com o coração apertado, Abraão prepara pão e um odre de água e entrega a Agar. Ela parte, levando consigo Ismael. E aqui, mais uma vez, vemos uma cena que mistura dor e destino, mãe e filho, caminhando no deserto de Berseba, sem rumo, sem segurança, sem saber o que seria do amanhã. A promessa ainda estava de pé, mas naquele momento parecia que tudo estava prestes a acabar. O desespero bate forte, a água acaba, a fome chega, e Agar, sem forças, coloca Ismael debaixo de um arbusto, se afasta e, chorando, diz: não suporto ver o menino morrer. Gênesis 21, versículo 16. Que cena forte, né? Quem olha de fora vê fim, vê tragédia, vê abandono. Mas quem olha com os olhos da fé sabe que quando o cenário é de deserto, Deus está prestes a revelar um milagre. No auge do desespero, quando tudo parecia perdido, Deus, mais uma vez, se faz presente. E olha que detalhe poderoso a Bíblia. Diz que Deus ouviu o choro do menino. Gênesis 21, versículo 17. Isso é simplesmente tremendo. Deus não é indiferente à dor, ao sofrimento, nem às lágrimas derramadas no silêncio do deserto. O clamor de Ismael sobe aos céus e Deus responde. Um anjo do Senhor chama Agar e diz: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz daí onde está. Que coisa linda e profunda! Deus estava atento, acompanhando cada passo,
cada lágrima, cada suspiro daquela mãe e daquele filho. E aqui fica uma lição para a vida mesmo, quando achamos que Deus está em silêncio, Ele está ouvindo, vendo e preparando o livramento. O anjo então dá uma orientação clara: levanta-te, ergue o rapaz e segura-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Gênesis 21, versículo 18. Repara que Deus não só consola, Ele também dá direção. Quando Agar achava que era o fim, Deus mostrava que, na verdade, era um novo começo. E, mais uma vez, a promessa sobre Ismael é reafirmada com força e clareza. E aqui acontece um milagre literal e simbólico. Deus abre os olhos de Agar e ela enxerga uma fonte de água bem ali, ao alcance das mãos. Gênesis 21, versículo 19. Que cena incrível! A água no meio do deserto representa não só a provisão física, mas também a confirmação de que Deus cuida, Deus sustenta e Deus cumpre o que promete, mesmo nos momentos mais áridos da vida. A partir desse encontro, tudo muda. Agar e Ismael bebem, se fortalecem e seguem sua jornada. Não era o fim, era o início de uma nova história. O menino cresce, se desenvolve e, sob o olhar atento de Deus, começa a trilhar o caminho que o levaria a se tornar pai de uma grande nação. Uma nação que até hoje carrega sua herança, sua história e que faz parte das raízes dos conflitos e das promessas que surgiram no Vale da Fé de Abraão. Ismael cresceu no deserto, num ambiente que, embora hostil, forjou nele força, resistência e habilidade. A Bíblia diz que ele se tornou um perito arqueiro, Gênesis 21, versículo 20, alguém preparado para enfrentar os desafios da vida nômade. E olha que curioso, o próprio deserto, que parecia sentença de morte, foi, na verdade, a escola que preparou Ismael para cumprir seu destino. A vida no deserto não era fácil. Escassez de recursos, necessidade de se deslocar constantemente, enfrentar os perigos da natureza, tudo isso fazia parte do seu dia a dia. Mas Ismael se adapta, aprende, cresce e se fortalece. Cada dificuldade se transforma em uma nova habilidade e, sem perceber, ele vai se tornando não só sobrevivente, mas líder de um povo. Agar, como boa mãe, também assume um papel fundamental. Nesse processo, ela busca uma esposa egípcia para Ismael. Gênesis 21, versículo 21, o que reforça os laços culturais dele com suas origens maternas. Isso é muito simbólico, pois mais tarde esse vínculo com o Egito influenciaria diretamente a formação dos povos árabes. A partir dali, a identidade de Ismael se consolida, tanto espiritual quanto culturalmente. E aqui é interessante perceber algo: embora tenha sido separado da linhagem da promessa messiânica, Ismael nunca foi separado da promessa de grandeza. Deus não voltou atrás. Ele estava levantando naquele jovem a semente de nações poderosas, de povos que ocupariam vastas regiões do Oriente Médio. E mais uma vez, vemos que as promessas de Deus transcendem fronteiras e circunstâncias. Ismael não cresceu em palácios, nem cercado de riquezas. Sua herança foi forjada na areia do deserto, no calor do sol e na dureza da vida nômade. Mas foi exatamente essa realidade que moldou nele características que passariam de geração em geração: resiliência, coragem, autonomia e capacidade de enfrentar qualquer desafio. E é dessa trajetória que nasce a base das tribos árabes, raízes que se entrelaçam até hoje na história e nos conflitos do Oriente Médio. Com o passar dos anos, a promessa feita por Deus a Ismael começou a se cumprir de forma visível e poderosa. O menino que um dia chorou no deserto agora se tornava patriarca de uma grande descendência. A Bíblia, em Gênesis 25, descreve que Ismael teve 12 filhos,
que se tornaram os líderes das 12 tribos ismaelitas, ancestrais diretos de muitos povos árabes atuais. Cada filho de Ismael deu origem a um clã, a uma tribo, que ocupou diferentes regiões do Oriente Médio. Esses povos se espalharam por áreas que hoje conhecemos como a Península Arábica, partes do Egito, Síria, Jordânia, Iraque e regiões vizinhas. E acredite, muitos dos sobrenomes, línguas e tradições desses povos carregam até hoje a marca dessa linhagem. O interessante é perceber que, assim como Israel foi formado pelas 12 tribos dos filhos de Jacó, neto de Abraão, os povos árabes também nasceram das 12 tribos dos filhos de Ismael. Isso mostra que, mesmo em caminhos distintos, há um reflexo, quase um espelho, no desenvolvimento das duas linhagens. Ambas carregam a bênção de serem numerosas, fortes e culturalmente ricas. Essas tribos ismaelitas eram conhecidas por sua vida nômade, sua habilidade no comércio e, claro, pela destreza no uso de arcos e flechas, legado direto de Ismael, o arqueiro. Elas controlavam rotas comerciais importantes, dominavam vastas regiões de desertos e oásis e se tornaram fundamentais na história econômica e cultural do Oriente Médio. Seu impacto atravessou gerações e fronteiras. E aqui fica um ponto-chave para entender os conflitos entre judeus e árabes. Essas tribos, embora parentes dos descendentes de Isaac, cresceram em caminhos diferentes, com culturas, territórios e visões distintas sobre a promessa feita a Abraão. Esse desencontro de destinos, de heranças e de interpretações sobre quem de fato era o herdeiro legítimo das promessas se tornaria uma das raízes mais profundas do conflito Israel e Palestina, que ecoa até hoje. Mesmo com toda a história marcada por separações, rivalidades e feridas emocionais, a vida deu uma volta que poucos poderiam imaginar. Lá em Gênesis 25, versículo 9, encontramos um detalhe que para muitos passa despercebido, mas carrega um peso simbólico gigantesco. Quando Abraão morre, seus 2 filhos Ismael e Isaque se reencontram. Juntos, eles sepultam seu pai. Um momento que, sem dúvida, mistura dor, saudade e, quem sabe, até reconciliação. Pensa comigo 2 irmãos, filhos do mesmo pai, frutos de histórias tão diferentes, agora estão lado a lado, prestando uma última homenagem àquele que carregava a promessa, mas também a marca das escolhas que geraram feridas profundas. Dá para imaginar os olhares, as lembranças, as palavras não ditas. É um momento que fala sobre humanidade, sobre laços que, por mais quebrados que estejam, jamais se apagam completamente. Esse reencontro não foi só um ato familiar. Ele também tem um valor espiritual e simbólico enorme. Mostra que, apesar dos caminhos diferentes, das promessas distintas e das rivalidades históricas, existe algo que une a linhagem de Abraão, o pai da fé. E aqui percebemos um princípio bíblico poderoso: Deus não anula vínculos. Ele transforma, restaura, ressignifica. Talvez naquele momento ambos tenham refletido sobre suas trajetórias. Isaque, filho da aliança messiânica, e Ismael, pai das 12 tribos árabes, entenderam que, apesar das diferenças, carregavam a mesma raiz, o mesmo sangue, a mesma história. É como se Deus dissesse: vocês são diferentes em missão, mas irmãos na essência. Um lembrete de que as promessas de Deus não são para dividir, mas para cumprir propósitos diferentes. E se a gente para pensar, esse reencontro é quase um grito silencioso da Bíblia para a humanidade. Um lembrete de que reconciliação é possível, de que o passado não precisa ser sentença eterna. Se Ismael e Isaque puderam, mesmo que por um breve momento, caminhar lado a lado, quem somos nós para achar que paz entre os povos é impossível?
Talvez nesse episódio esteja escondido um convite divino à reflexão sobre as raízes dos conflitos e, quem sabe, sobre as possibilidades de cura. O legado de Ismael vai muito além de uma simples genealogia. Ele não é apenas um personagem coadjuvante na história bíblica, é, na verdade, o patriarca de uma enorme parte da humanidade. Através dele, surgiram as nações árabes, povos que até hoje carregam sua herança cultural, espiritual e histórica. E é impossível falar sobre o Oriente Médio, sobre conflitos, sobre identidade sem olhar para Ismael. Segundo o Islã, não foi Isaque, mas sim Ismael, o filho que Abraão quase sacrificou, o que já mostra como as narrativas bíblica e islâmica seguem caminhos diferentes. Isso explica muito sobre as divergências religiosas que ecoam até hoje. Para além da fé, o impacto de Ismael também é profundamente cultural e geopolítico. As 12 tribos ismaelitas se tornaram os fundadores de grandes povos do Oriente Médio, dominando rotas comerciais, estabelecendo impérios, moldando culturas. Ismael também tem grande importância dentro das chamadas religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Todos reconhecem Abraão como pai da fé e também Ismael como um dos seus filhos. Ou seja, mesmo com interpretações diferentes, tanto judeus quanto cristãos e muçulmanos compartilham um pedaço dessa herança espiritual. Isso, por si só, já explica muito sobre as conexões e também sobre os choques entre essas tradições. Por isso, entender o legado de Ismael é entender mais do que história. É compreender as raízes dos conflitos no Oriente Médio, a formação dos povos, das culturas e até das guerras que ainda hoje são travadas. É olhar para a Bíblia não só como um livro de fé, mas como um mapa que explica as dinâmicas espirituais, culturais e geopolíticas do mundo atual. E acredite, sem entender Ismael, nunca entenderemos completamente a história da humanidade. Abraão foi escolhido por Deus para ser pai de uma multidão de nações. Gênesis 17, versículo 4 e 5. A aliança que o Senhor firmou com ele continha promessas eternas, mas ao mesmo tempo diferentes para cada um de seus filhos. Isaque e Ismael, embora gerados do mesmo pai, carregam destinos distintos dentro dos planos divinos. Não porque Deus ama mais a um do que ao outro, mas porque os desígnios do Altíssimo são específicos e soberanos, conforme a sua perfeita vontade. A promessa feita a Isaque é a promessa da aliança eterna. Deus declarou: estabelecerei a minha aliança com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. Gênesis 17, versículo 21. É a partir de Isaque que nasce Jacó, e de Jacó, Israel, as 12 tribos, os profetas, e, no tempo determinado, o Messias, Jesus, o Salvador do mundo. A linhagem de Isaque foi separada para ser portadora da revelação, da lei e da promessa messiânica, conforme as Escrituras. Quanto a Ismael, Deus não o rejeitou. Pelo contrário, o Senhor ouviu o clamor de Agar e abençoou grandemente a descendência de Ismael. Em Gênesis 17, versículo 20, Deus declara: quanto a Ismael, também te ouvi. Eis que o tenho abençoado, falo-ei fecundo e o multiplicarei grandissimamente. 12 príncipes gerará e dele farei uma grande nação. A promessa sobre Ismael é uma bênção de prosperidade, multiplicação e domínio sobre territórios. Seus descendentes dariam origem a nações fortes, livres, guerreiras, os povos árabes que até hoje carregam essa herança. O que muitos veem hoje como simples disputas territoriais no Oriente Médio, na verdade, tem raízes profundas na história bíblica, nas promessas feitas no Vale das Alianças. A questão central não se resume a terras, mas a identidade, herança e destino espiritual. Desse modo, geração após geração, a tensão persiste, não apenas por território,
mas por quem carrega o direito legítimo da promessa abraâmica. Diante disso, é importante compreender que o que vemos nos noticiários, guerras, confrontos e rivalidades, não começou no século XX. Na realidade, tudo isso teve início nas tendas de Abraão, há milhares de anos, quando as promessas foram declaradas e os destinos foram traçados pelo próprio Deus. Trata-se, portanto, de um embate que carrega peso espiritual, histórico, territorial e identitário. Sendo assim, é necessário entender que este conflito não se limita às fronteiras humanas. Na essência, ele nasce de um entendimento profundo sobre as promessas feitas por Deus. Em outras palavras, a disputa é, sobretudo, por identidade espiritual e pela legítima herança das bênçãos proferidas pelo Altíssimo. As palavras que ecoam desde Gênesis continuam reverberando nas nações, nas religiões e na geopolítica até os dias de hoje. Que possamos olhar para o mundo e especialmente para o Oriente Médio não só com olhos humanos, mas com olhos espirituais. E que, acima de tudo, possamos lembrar todos os dias que mais do que filhos de Ismael ou de Isaque, somos todos filhos do Deus Altíssimo. Se essa história falou com você, se abriu seus olhos, te fez refletir e entender melhor as raízes espirituais, históricas e geopolíticas desse conflito, então, eu te convido a não parar por aqui. Esse é só o começo de uma jornada de conhecimento, fé e entendimento. A Bíblia é um verdadeiro mapa que, quando a gente mergulha, revela não só o passado, mas também direções para o presente e esperança para o futuro. E olha, se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa seu like. Isso nos ajuda demais a alcançar mais pessoas, espalhar essa mensagem e fazer com que mais gente compreenda que a Bíblia não é um livro ultrapassado, é um manual vivo que explica até as guerras dos nossos dias. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Nos comentários me responde: você já sabia que o conflito entre judeus e árabes tinha essas raízes bíblicas? Quero muito saber sua opinião, suas dúvidas, seus insights. Vamos construir juntos uma comunidade de pessoas que estudam a palavra, entendem o mundo e carregam esperança, onde muitos só veem caos. E para finalizar, eu te faço um convite de fé: compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender que sim, a Bíblia explica o presente, cura o passado e aponta para um futuro de paz. Porque no fim das contas, se Deus cumpre promessas para Ismael e para Isaque, imagina o que Ele pode fazer na sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo. Shalom.